Então, uma medida extremamente dura, a medida extrema, a medida máxima de punição, que, confesso, nenhum de nós esperava. Achávamos que viria alguma medida punitiva, da advertência à suspensão temporária do mandato, ou medidas de restrição ao próprio exercício do mandato, como relatar projetos, se manifestar em comissões. Há um leque de punições que o Código de Ética e Decoro Parlamentar abriga. Mas ele veio com essa medida mais extrema possível: cassar o mandato, equiparar Glauber Braga ao acusado de assassinar Marielle, Chiquinho Brazão, continua deputado e recebendo, com o gabinete funcionando, apesar de preso, e que teve o seu mandato cassado pelo Conselho de Ética. Nunca o Lira, e nem agora o Arthur Mota, submeteu ao plenário da Casa essa decisão do Conselho, e o Chiquinho e seus advogados recorreram à Comissão de Constituição e Justiça e perderam também. Mas é diametralmente oposto. O Glauber está tendo a proposta do seu mandato, tendo a proposta de cassação do seu mandato por combatividade, por franqueza, por coragem. Isso é inadmissível. Por excesso de ética e decoro, quem sabe, do ponto de vista do interesse público, quando ele denuncia o orçamento secreto, e essa é uma posição não só do Glauber, mas como do PSOL e do Judiciário brasileiro. O ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento de emendas, cobrando o óbvio que a Constituição pede: transparência, rastreabilidade, ética no uso do recurso público, e que muitos deputados insistem em não praticar. Isso tudo está muito correto. Agora vem uma proposta de cassação de mandato parlamentar, que é para ser repudiada, é inaceitável. Eu li o voto do Paulo Magalhães detalhadamente. Na parte do mérito, antes da conclusão pela cassação de mandato, há 38 parágrafos. O caso específico central da denúncia do Partido Novo, que é a agressão a um cidadão, como se ele não fosse um provocador, useiro e vezeiro de fazer isso, um desqualificado pseudo-jornalista. Mas essa situação fulcral da denúncia, ela tem 12 parágrafos, é abordada em 12 parágrafos, dos 58. No mais, são outros assuntos que até o Novo, alguns deles menciona na sua denúncia, mas quando fala lá que ofendeu moralmente o Arthur Lira, primeiro que esse é um juízo de foro subjetivo íntimo. E se você se sentiu agredido na sua honra, você se movimente diretamente, e não por interpostas pessoas, não terceirize a sua propalada indignação com alguma suposta ofensa. Mas ali o relator, o deputado Paulo Magalhães, recolheu todas as críticas que há de fulano Beltrano contra a atuação, oposições ou posturas do Glauber, que não foram objeto de denúncia por parte desses supostos ofendidos, e coloca lá no rol do que deve incriminar Glauber. Portanto, técnico, juridicamente e politicamente, esse relatório e esse voto são muito frágeis. Eu pretendo desmontar ponto a ponto quando essa matéria vier para o exame. Eu pedi vistas, a critério do presidente do Conselho, você pode, a partir de 2 dias úteis, colocar na pauta do Conselho de Ética, mas isso é critério do presidente. Eu entendi que ele devia não convocar de imediato o Conselho, até porque há conversas. Eu vi de gente da direita achando que essa punição para o Glauber de cassação de mandato é exagerada, é absurda. E isso não é só do nosso campo, não. Então vamos conversar mais, amadurecer. Mas não, ele convocou para amanhã. Nós não vamos dar o quórum para isso.
para esse jogo de cartas marcadas. Se eles conseguirem o quórum, a gente vai lá e discute, debate. Mas tem uma postura, tem uma situação nebulosa. Quase ninguém de todos os campos políticos considera que o caso é para cassação do mandato do Glauber. Por outro lado, como o Arthur Lira ainda tem muito prestígio e poder dentro da Câmara, muita gente entende que isso é desejo dele, a disputa até de ordem pessoal que ele trava contra o Glauber, claro, incomodado com as denúncias sobre orçamento secreto e essas verbas todas, tem uma confusão lá em Alagoas mesmo, ele desejaria muito essa cassação, mas aí as pessoas ficam um pouco temerosas, os deputados mesmo, de confrontá-lo, embora ele não se manifeste sobre o assunto. Então, vamos ver, é uma disputa, claro. Na sociedade, eu afirmaria, sem medo de errar, que 90%, no mínimo, repudia a cassação do mandato do Glauber Braga. O movimento Glauber é muito forte no Brasil inteiro e tem que crescer. E a gente tem que avançar nisso e vamos avançar, vamos evitar essa atrocidade que seria tirar o Glauber da vida pública pelos seus méritos,